Nossa jornada começa na hora mais escura e solitária, no lugar onde a salvação da humanidade foi decidida, não em um campo de batalha com exércitos, mas no coração de um homem em agonia. Imagine a cena. A noite está fria no jardim do Getsemane. Os discípulos mais próximos, vencidos pelo sono, dormem a poucos metros de distância. E Jesus, sozinho, começa a sentir um pavor e uma angústia tão profundos que sua alma parece estar em uma agonia mortal. É aqui que ele faz a oração mais humana e ao mesmo tempo mais divina de todas. Ele clama: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice." Que cálice era esse? Era muito mais do que a dor física dos pregos e dos açoites que viriam. Era o cálice espiritual, que continha todo o pecado da humanidade, passado, presente e futuro. Era o cálice da separação do Pai, que ele, o Filho Santo, teria que beber em nosso lugar. A dor dele era a antecipação de se tornar pecado por nós. Nesse momento de agonia, a humanidade de Cristo clama, mas o amor dele prevalece. Ele levanta o rosto e declara a frase que mudaria o destino da eternidade: "Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Esta não é uma oração de derrota. É a declaração de vitória do amor. Foi ali, no escuro do jardim, que ele olhou através do tempo, viu o seu rosto e, por amor a você, disse sim para a cruz. Se você se maravilha com este amor que escolheu a vontade do Pai para nos salvar, se inscreva no canal para receber mais do amor de Deus e comente com um coração grato: "Seja feita a tua vontade." A decisão de Jesus no Getsemane não foi apenas um ato de salvação. Foi o exemplo máximo do tipo de amor que ele veio nos ensinar. Um amor que vai contra toda a nossa lógica humana, todo o nosso instinto de autoproteção. No Sermão da Montanha, Jesus olhou para a multidão, acostumada com a lei do olho por olho, e lhes deu um novo mandamento, um que definiria para sempre o seu reino. Ele começou dizendo: "Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo." E isso faz sentido para nós, não é? É fácil amar quem nos ama. É natural querer o mal de quem nos persegue. Essa é a lei do mundo. Mas então Jesus vira o mundo de cabeça para baixo com uma única frase. Ele, que em poucas horas seria traído, negado e torturado por seus inimigos, declara: "Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." Pense na profundidade radical disso. Ele não estava apenas dando um conselho. Ele estava descrevendo o que ele mesmo estava prestes a fazer. O amor maior não é um amor que depende do mérito de quem o recebe. É um amor que se doa, mesmo quando recebe ódio em troca. É o amor que vê o traidor e lava seus pés. É o amor que olha para a multidão que grita "crucifica-o" e mesmo assim caminha em direção à cruz por ela. Esse é o amor que nos foi demonstrado e o amor que somos chamados a viver. Uma coisa é ensinar sobre amar os inimigos em um sermão para uma multidão atenta. Outra, completamente diferente, é viver esse amor enquanto se é falsamente acusado, humilhado e sentenciado à morte. E foi exatamente isso que Jesus fez. Imagine a cena. Jesus, o único homem justo, é levado a um tribunal de mentiras. Falsas testemunhas se levantam, acusações contraditórias são lançadas, o ódio preenche o ar. E no meio de todo esse caos e injustiça, Jesus permanece em um silêncio poderoso. Esse silêncio não era de medo ou de fraqueza. Era o silêncio do Cordeiro de Deus, cumprindo a profecia de Isaías que dizia: "Como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca." Era o silêncio do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele poderia ter chamado legiões de anjos com uma única palavra, mas escolheu o silêncio por amor a nós. Mas houve um momento em que ele quebrou o silêncio. Quando o sumo sacerdote o colocou sob juramento perguntando: "És tu o Messias, o Filho do Deus bendito?" Jesus não se defendeu.
Ele fez uma declaração de sua verdadeira identidade. Ele olhou nos olhos de seus acusadores e disse: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Mesmo como prisioneiro, humilhado e condenado, ele declarou sua glória e autoridade eterna. Ele não era uma vítima perdendo o controle. Ele era um rei em total controle, cumprindo voluntariamente cada passo do plano para nos salvar. Depois da condenação injusta, o Rei dos Reis, que se manteve em silêncio digno, foi entregue para ser punido pelos homens. Mas o castigo que ele recebeu não era comum. A agonia que estava prestes a começar tinha um propósito muito mais profundo. Jesus foi levado e amarrado a um pilar. A ordem dada aos soldados era para castigá-lo, mas não até a morte. Eles eram especialistas em infligir a máxima dor possível, preparando o condenado para a agonia ainda maior da crucificação. O chicote romano, com suas pontas de osso e metal, rasgava a pele e a carne a cada golpe. É uma cena de brutalidade inimaginável. Mas o que estava acontecendo ali não era apenas a crueldade humana. Era o cumprimento de uma profecia escrita 700 anos antes. O profeta Isaías, no capítulo 53, descreveu essa cena. Ele escreveu: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Preste atenção na troca divina que estava acontecendo. Cada chicotada não era aleatória, era um pagamento. O castigo que deveria nos trazer a condenação, quando caiu sobre ele, nos trouxe a paz com Deus. E as feridas, as pisaduras que rasgaram o corpo dele, se tornaram a fonte da nossa cura espiritual e emocional. Ele tomou sobre si a nossa dor para que pudéssemos receber a sua paz. Esse é o amor maior em ação. Após a brutal flagelação, o corpo de Jesus estava em frangalhos e a perda de sangue era imensa. Mas o ato final de humilhação e sofrimento ainda estava por vir. Colocaram sobre seus ombros feridos o instrumento da sua própria execução. Imagine a cena. Jesus, enfraquecido e sangrando, começa a arrastar a pesada cruz de madeira pelas ruas de Jerusalém. A cada passo, a madeira rústica e farpada atrita contra a sua carne já rasgada. O peso era tão esmagador que ele caiu sob a carga. Nenhum homem comum suportaria tal fardo. Mas eu quero que você entenda que aquele madeiro era apenas o símbolo de um peso infinitamente maior. Sobre seus ombros, Jesus não carregava apenas uma cruz. Ele carregava o peso espiritual de cada pecado, cada falha, cada rebelião de toda a humanidade. Ele carregava o peso da sua ansiedade, o peso da sua culpa, o peso daquela vergonha que você esconde de todos. Cada mentira, cada ato de egoísmo, cada palavra dura, tudo foi colocado sobre ele naquele momento. Simão Cireneu foi forçado a ajudar a carregar a cruz de madeira, mas o peso do pecado do mundo só Jesus poderia carregar. E ele fez isso voluntariamente. Ele tomou sobre si o fardo que era nosso, o peso que nos esmagaria por toda a eternidade, para que nós pudéssemos andar leves e livres. O amor maior é aquele que carrega o peso que não é seu. Chegamos ao Gólgota, o lugar da caveira, o lugar da execução, onde a dor física atingiria seu ápice. As mãos e os pés, que só andaram para fazer o bem, agora são transpassados por pregos e fixados na cruz. É o momento de maior injustiça da história. O que você esperaria ouvir de um homem inocente sofrendo uma tortura tão brutal? Um grito de raiva? Uma maldição contra seus carrascos? Um clamor por vingança? Essa seria a nossa reação humana e natural. Mas as primeiras palavras que saem da boca de Cristo na cruz não são de condenação, são de intercessão.
Em um ato de amor que desafia toda a lógica, ele olha para os soldados romanos que acabaram de pregá-lo, para a multidão que zombava, e ele ora ao Pai. Ele diz em Lucas capítulo 23, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deixe essa frase ecoar em sua alma por um momento. No auge de sua agonia, a primeira preocupação de Jesus não era com a sua própria dor, mas com a alma dos seus agressores. Ele estava vivendo, na prática e no sangue, o mandamento que ele mesmo nos deu. Amai os vossos inimigos. Este é o amor maior. Um amor que, no meio do seu maior sofrimento, escolhe a misericórdia em vez da vingança e oferece o perdão no exato momento da ofensa. Ele não apenas nos ensinou o caminho do amor radical, ele o trilhou por nós. Depois de estender o perdão de forma ampla aos seus agressores, Jesus demonstra que o seu amor não é apenas uma força universal, mas algo intensamente pessoal, que busca o indivíduo, mesmo no último minuto da sua vida. Ao lado de Jesus, na cruz, estavam dois ladrões. Um deles, em sua amargura, zombava e o desafiava, mas o outro, em seus momentos finais, teve uma revelação. Ele olhou para Jesus e viu algo que os religiosos e os poderosos não conseguiram ver. Ele viu um rei. No meio da sua própria agonia, ele se vira para Jesus e faz o pedido de fé mais audacioso de toda a Bíblia. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pense na fé que essa frase exigiu. Para todos os outros ali, Jesus era um criminoso derrotado, humilhado, prestes a morrer. Mas este ladrão, olhando para um homem ensanguentado e pregado numa cruz, o reconheceu como um rei vitorioso que estava prestes a inaugurar seu reino. Ele viu a eternidade através da tragédia. E a resposta de Jesus, dada com esforço em meio à sua própria asfixia, é a maior demonstração da graça que existe. Ele não diz, é tarde demais, ou você deveria ter vivido uma vida melhor. Ele olha para aquele homem e promete, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão não teve tempo de fazer boas obras, de ser batizado ou de consertar seus erros. Ele teve apenas um momento de fé humilde, e isso foi o suficiente. Depois de oferecer o paraíso a um pecador arrependido, o céu que estava aberto se fecha. A luz dá lugar às trevas, e Jesus experimenta o momento mais angustiante de toda a eternidade. Por volta do meio-dia, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra. E no meio das trevas, da cruz central, ecoou o grito mais doloroso de todos. Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Como isso é possível? Como o pai poderia abandonar o filho amado? Nesse exato momento na cruz, algo cósmico estava acontecendo. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava tomando sobre si o pecado de toda a humanidade. A Bíblia diz que aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós. Ele se tornou a personificação de cada mentira, cada traição, cada impureza. E Deus, em sua absoluta santidade, não pode habitar com o pecado. Pela primeira e única vez em toda a eternidade, o Pai teve que virar o rosto. A comunhão perfeita foi quebrada. A separação que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, Jesus a tomou sobre si. O inferno de estar completamente separado de Deus, ele experimentou ali para que nós nunca tivéssemos que passar por isso. O amor maior suportou o abandono para nos garantir a adoção eterna. Se você é grato por Jesus ter suportado a separação em seu lugar, para que você pudesse ser unido a Deus para sempre, comente com reverência, foi por mim. Após o grito de abandono, após ter bebido todo o cálice do pecado da humanidade, a missão de Jesus na cruz estava chegando ao seu clímax. O sofrimento estava prestes a dar lugar à maior declaração de vitória da história. Depois de horas de agonia,
sabendo que tudo já havia sido cumprido para que a Escritura se cumprisse, Jesus reúne suas últimas forças. Ele não sussurra, ele declara em alta voz para que o céu, a terra e o inferno ouvissem. Em João capítulo 19, ele diz uma única palavra em grego, tetelestai, que nós traduzimos como está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa não é a frase de um homem derrotado, não significa estou acabado. É o grito de um guerreiro vitorioso. No mundo antigo, a palavra tetelestai era um termo comercial. Quando uma dívida era paga, o credor escrevia na fatura, tetelestai. Significava dívida paga na sua totalidade. E isso é o que Jesus estava declarando. A dívida impagável do nosso pecado, que nos manteria separados de Deus para sempre, Jesus olhou para ela e bradou para todo o universo, está paga na sua totalidade. A justiça de Deus foi satisfeita. A obra da salvação foi completada. A vitória sobre o pecado e a morte foi conquistada de uma vez por todas. Depois do brado de vitória, está consumado, Jesus realiza o último ato de amor e confiança, nos ensinando como um filho deve se relacionar com o Pai, até no último suspiro. Com a dívida paga e a obra completa, Jesus faz uma última oração. Não um grito de dor, mas uma declaração de confiança absoluta. Ele clama, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Perceba a autoridade nisso. A morte não tirou a vida dele. Ele a entregou voluntariamente. Como bom pastor, ele mesmo disse, ninguém tira de mim a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade. Ele esteve no controle do início ao fim. E nesse ato final, ele definiu para toda a eternidade o significado do amor maior. Ele uma vez ensinou aos seus discípulos, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. E foi exatamente isso que nós vimos nesta jornada. Desde a decisão agonizante no Getsêmani, passando pelo silêncio no tribunal, pelas chicotadas que nos trouxeram paz, pelo peso da cruz que era nosso, pelo perdão liberado aos seus assassinos e pela promessa de paraíso a um pecador arrependido, cada momento foi um desdobramento deste amor maior. Este amor não é apenas uma história para ser admirada. É um presente que é oferecido a você hoje. Um amor que pagou a sua dívida e abriu o caminho de volta para o Pai. Se você recebe este amor incomparável em sua vida, deixe seu amém nos comentários. Curta este vídeo, se ele tocou seu coração. Compartilhe com alguém que precisa conhecer este amor e se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos. Que Deus te abençoe.